Saiu o filme dos Peaky Blinders, né? E eu queria falar sobre essa produção cinematográfica aí que meio que fechou ali as questões que foram deixadas em aberto pela série. É uma série que fez muito sucesso, saiu ali em 2013, né? E agora tem o seu fechamento ali com o filme O Homem Imortal, né? E mais do que fazer uma resenha, aliás, a ideia aqui nem é fazer de fato uma resenha, traçar um paralelo ali que eu vejo entre esse filme e outros dois filmes que também fizeram bastante sucesso, um deles, sobretudo aqui no Brasil, que é o filme Tropa de Elite, que é um filme brasileiro, nacional, que ficou muito famoso aqui no Brasil. O filme do Coringa, né, que dispensa aí comentários, também teve uma aclamação mundial, o ator ganhou até a estatueta ali, o Oscar. E com esse filme dos Peaky Blinders, O Homem Imortal. E aí você me pergunta, o que tem a ver? Veja, essas três produções, Tropa de Elite, O Coringa e os Peaky Blinders, eles têm uma coisa muito em comum, que talvez você não esteja atento. Ambos as produções, todas as três produções, elas construíram personagens que se tornaram marcantes, especialmente para o público masculino, né? Você tem ali o Capitão Nascimento no Tropa de Elite, você tem o Coringa, ali personagem interpretado pelo Joaquin Phoenix, e você tem agora o Tommy Shelby aí que na série se tornou esse ícone também da cultura pop. E o interessante é que ambas as produções também, elas tiveram uma tarefa meio hercúlea, e eu já aponto aqui um dos problemas que esse filme dos Peaky Blinders vai enfrentar. O filme dos Peaky Blinders, O Homem Imortal, é um filme que tenta desconstruir ali o mito que foi construído em torno do Tommy Shelby, né? Assim como foi o caso de Tropa de Elite 2. Se você pegar lá a Tropa de Elite 2, é uma tentativa de desconstruir ali o que foi alçadamente o nosso Capitão Nascimento, né? Até porque originalmente o Capitão Nascimento era para ser uma espécie de vilão ou de anti-herói, era para ser um personagem que causasse repulsa nas pessoas, né? Representasse ali a problemática da violência das instituições, principalmente dentro da instituição policial, só que acabou saindo ao contrário, né? Quando o filme saiu nos cinemas, a parte do público ali entendeu que o Capitão Nascimento ali era uma espécie de herói brasileiro, né? Um herói na luta contra a criminalidade e ele virou um fenômeno na internet. Aí vem o Tropa de Elite 2 e ali o Luiz Padilha, José Padilha, desculpa, Luiz Padilha é um colega meu, José Padilha, ele tenta, de forma o mais didática possível, colocando na própria boca do Capitão Nascimento ali no Tropa de Elite 2, que ele não deveria existir, né? Quando ele fala lá que a Polícia Militar do Rio de Janeiro tem que acabar, no segundo filme, ele está dizendo que o Capitão Nascimento não deveria existir, que aquilo não era saudável para uma sociedade. Então o filme leva essa tarefa ali de tentar desconstruir o que foi ali, acabou sendo construído a partir do primeiro filme. O Coringa em si já é um vilão, né? É um filme que trata de um vilão ali que vem dos quadrinhos ali do Batman. Então já é um vilão. Só que lembre que o Coringa também sempre foi esse vilão meio que querido por grande parte do público, né? Até pela o seu viés ali anarquista. Embora o próprio personagem já tinha sido apontado o seu caráter ali. Se você pegar a HQ do Alan Moore ali, a Bárbara Gordon, ela fica paralítica ali. O Coringa causa isso nela e mais. Sugere ali que depois disso, inclusive, ele comete um abuso contra ela. Então, fazendo algo asqueroso, o Coringa ali, embora tenha essa coisa de mostrar o passado dele ali, como ele se torna Coringa, tem também ali uma mostra de como ele é um personagem extremamente problemático. Ele é um psicopata que é capaz de fazer atrocidades indizíveis ali, que a gente vê ali sugerido no Piada Mortal. E aí vem o filme com Joaquin Phoenix, que é de 2019, se eu não me engano, e que tem muito uma discussão sobre a questão da saúde mental, né? Sobre essa questão de um personagem ali, o Coringa aparece como esse personagem que, marginalizado dentro da sociedade, sem apoio, ele acaba surtando ali e vivenciando uma série de coisas que vai levar ele, no final, a se tornar
aquele personagem que a gente conhece nas HQs. E o filme também acabou, já pelo que o próprio personagem já ter esse apelo, o filme também meio que o Coringa foi abraçado especialmente por movimentos ali masculinistas, né? Que viu no Coringa ali uma espécie de ícone dos incels, dos Red Pills ali, que servia. A gente começou a ter várias postagens em páginas ali, a galera usando o avatar do Coringa. E aí vem o filme 2, e também de uma maneira bastante ruim, inclusive não é um filme, não é um bom filme, né? Mas é um filme que ele tenta desconstruir esse mito ali, dizer para o público, olha, vocês não estão entendendo, olha aqui o que o Coringa é. Ele e o próprio Coringa também ali, o filme é sobre ele abandonar esse personagem, né? A expectativa toda ali entre a personagem da Arlequina ali, e ele vai sustentando esse personagem até que chega um momento que ele chega e desconstrói, tenta desconstruir esse personagem ali, dizer com todas as palavras que ele não era esse modelo a ser seguido, ele não era aquilo, né? Era ao menos um homem adoecido ali, vivendo numa sociedade cheia de contradições. Então, é um filme também de desconstrução. E o filme dos Pink Blinders, e aí eu não preciso dizer, né? A minha relação com os Pink Blinders, inclusive, é mais recente, porque durante muito tempo eu relutei em assistir a série. Por quê? Exatamente porque quando eu tinha notícia ali sobre a série, me parecia ser uma série muito alinhada com esses discursos que não são, eu não sou, aos quais eu não sou simpático de forma alguma. E essas coisas, esses movimentos masculinistas, red pill. E aí eu sou professor de adolescente, né? E adolescente geralmente é um público muito seduzido por esses movimentos de internet, esses movimentos ideológicos. E aí eu vi eles compartilhando aquelas páginas, e aí a figura de seguir, ser como Thomas Shelby, frio, calculista, e aquele homem, aí tinha a ideia lá de, eu via sempre falando de um homem sigma, né? Eles têm essa obsessão aí com essas letras gregas, alfa, beta, e aí sigma também, e aí o Thomas Shelby apresentado, e que você tinha que tentar ser como o Thomas Shelby, e você acaba sendo adotado como essa figura. Eu lembro de vídeos que o pessoal me mandava e que falava sobre, olha a postura do Tommy Shelby, né? Tem essa coisa da elegância, dele se vestir, de usar uma coisa que ficou histórica, inclusive, né? Conhecida pela... que o Peaky Blinders é baseado, os Peaky Blinders é baseado em personagens que de fato existiram ali na história europeia, né? Então você tem de fato essa estética ali que na série é colocada como uma estética cavalheiresca, né? Eles aquela elegância, não só na boina, mas no traje que eles se vestem, na postura. Então tinha toda essa coisa e esses movimentos que apregam essa ideia de resgatar esse suposto modelo de masculinidade que nossos pais, nossos avós, enfim, mais primitivos, seguiam, e todo esse blá 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 todo. Eu vi aquilo e aí eu não me interessava, eu falava, ixi, essa série deve ser bastante problemática. Até que eu decidi assistir a série e eu vi que a série era exatamente uma crítica a tudo isso, ou a série trazia elementos para a gente criticar, porque a série é sobre homens traumatizados, era sobre homens com problemas e que não tratavam esses problemas. O próprio Thomas Shelby era um homem ali que, em vez de fazer terapia, em vez de procurar se cuidar, se afundava ali em coisas ilícitas, em entorpecentes, né? Tem na primeira temporada especialmente essa coisa das substâncias ilícitas ali que ele usa, e tem todo o trauma ali, mostra todos os traumas que eles têm, inclusive de um evento que foi de fato traumático, especialmente para os homens no século XX, que foi a Primeira Guerra Mundial, uma guerra que foi, embora ela seja menos mortífera do que a Segunda, até porque os armamentos ainda eram um tanto mais rudimentares, né? Na Segunda Guerra Mundial a gente já tinha armas muito mais letais, muito mais desenvolvidas. A Primeira Guerra Mundial também, por esse fato das armas serem mais rudimentares, foi uma guerra bastante violenta, que deixou muita gente mutilada e deixou muita gente, sobretudo, traumatizada, né? E a série é sobre isso. Então a série tem uma mensagem ali fundamental sobre o que nós nos tornamos, ou que nós nos podemos nos tornar,
quando nós não enfrentamos os nossos fantasmas, os nossos demônios, os nossos traumas, não procuramos tratamento, e aí vamos para outra coisa. Então, a série, na verdade, ela traz elementos para a gente não ter, assim como Tropa de Elite, assim como o Coringa lá, não é uma série para você seguir aquele personagem ali, aquele que se torna central, como é no caso dos Peaky Blinders, do Tommy Shelby, o personagem modelo a ser seguido. É exatamente o contrário. É você olhar aquele personagem ali, enxergar os problemas que ele traz, que ele tem, e você tratar isso em você, né? Se você, quando você observar, ou a gente criar mecanismos, meios, para que a gente não siga o mesmo caminho, não adote a mesma postura. Então, ao invés de tentar se tornar igual ao Tommy Shelby, a ideia é exatamente o contrário, é você olhar a partir dessa figura ali, daquele arquétipo, os problemas que você tem, que você reproduz, e os mecanismos, os meios que você deve usar para combatê-los, né? Em você, inclusive. Não é a ideia de sair aí achando que é o Tommy Shelby. Então, no começo eu tinha essa resistência, mas quando eu entendi essa série, pelo contrário, até porque é uma série muito boa, muito bem feita, é uma série que tem uma narrativa, tem personagens muito marcantes, o personagem do Thomas Shelby é excelente, os seus irmãos, John, Arthur, também são bastante legais. A minha personagem favorita era a Polly, né? A tia Polly ali e tal. Eu adorava ela. A própria irmã deles ali, a Ada, era uma personagem que começa ali sendo uma personagem bastante desinteressante, até, né, meio assim deslocada. Depois ela cresce na série, então tem outros personagens ali coadjuvantes que vão ser bastante interessantes. Então a série tem uma atmosfera, um universo ali, aquela coisa da cultura operária, né? Peaky Blinders é muito sobre essa questão da cultura operária, da situação ali, das vivências, das experiências, dos movimentos vividos ali pelos operários, o próprio capitalismo, esse mundo que está se reconfigurando, essa Europa que está se reconfigurando ali, ou se recuperando no pós-Primeira Guerra Mundial. Então é uma série que, na verdade, ela é muito boa, muito interessante, e não à toa fez esse sucesso todo. O filme dos Peaky Blinders, ele começa ali a partir do que a gente vê. Eu não vou dar spoiler aqui, eu vou tentar não dar spoiler aqui, mas como eu estou propondo, e por isso que eu disse que não é resenha, como eu estou propondo uma reflexão aqui a partir desse filme, e tentar traçar essas questões aqui, perseguir essas questões que são levantadas pelo filme na desconstrução do Thomas Shelby, enfrentando as problemáticas que a gente está vivendo, o Tommy Shelby, eu vou dar alguns spoilers, tá certo? Mas nada que vai comprometer a experiência, não. Ele é obrigado a retornar, ele é obrigado para diante do destino que o seu filho está dando ao seu legado, né? Ao seu império ali, ao seu micro-império do qual ele ficou responsável. Então o filho dele ali dá continuidade, tenta fazer um cosplay, e aqui eu já entro no primeiro, como o filme está tentando desconstruir, né? Então o personagem do filho do Thomas Shelby tenta ser o que o pai foi. Ele ele vira meio que um cosplay. Então a gente vê ele imitando, né? E eu acho que isso não foi acidental, é proposital. O filme está jogando isso pra gente. Ele tenta imitar ali a postura do pai, ele tenta imitar ali o jeito do pai, a forma do pai falar, mas fica uma coisa estranha, né? Fica uma coisa bastante deslocada nisso. Então o filme já traz esse elemento de, olha só, você está indo por um caminho errado. E aí você está indo por um caminho perigoso. E de fato, o que vai acontecer ali, o que vai obrigar o Tommy Shelby a voltar, é porque o filho dele vai sendo seduzido ali, vai sendo cooptado pelo fascismo. O filme é ambientado na década de 40, um período de Segunda Guerra Mundial, e vocês sabem que o ator fundamental que dá início ali à Segunda Guerra Mundial é a Alemanha ali, que tinha se tornado um regime autocrático, fascista ali, a partir da ascensão de Adolf Hitler, né? Então, o filme vai mostrar como a Inglaterra, naquele momento ali,
se constituía ali, o filme está no ano de 40, na década de 40, início da década de 40, e naquele momento ali você tem a Inglaterra como polo opositor. A série vai trazer esse elemento de que há uma tentativa desses fascistas de meio que destruir ali a economia inglesa, ou fazer a economia da Inglaterra entrar em colapso, para que assim os fascistas possam conquistar. Então percebe, olha que elemento o filme está trazendo, e como eu estou dizendo que é a desconstrução desse personagem. A gente já via na série ali, o embate, esse embate político envolvendo os fascistas, né? A gente já não vou dar spoiler aqui para quem não assistiu a série, mas isso aparece ali, principalmente nas últimas temporadas, tá certo? No caso do filme aqui, a gente tem claramente o filho de Tommy Shelby, o líder agora dos Peaky Blinders, desses novos Peaky Blinders, sendo cooptado, trabalhando para a ascensão dessa ideologia, para que essa ideologia consiga ali alcançar o seu objetivo, que é de dominar toda a Europa e finalmente conseguir destruir ali as resistências, destruir esse muro de contenção último ali, que seria a Inglaterra. Então, o filme está trazendo elementos aqui que, como esse Peaky Blinders, como esses novos Peaky Blinders, ou como esse guri, esse menino que tentava emular os Peaky Blinders, ele vai ser cooptado, vai trabalhar sem perceber, vai ser seduzido pelo fascismo. Né? E aqui o filme traz uma coisa que eu acho que as pessoas às vezes não se atentam. A gente fala muito, principalmente a galera de esquerda aí, das esquerdas, né, traz muito essa questão do fascismo. E aí, de certa forma, o termo fascista ele foi banalizado na internet, né, de modo que, assim, quando as pessoas falam de fascismo, elas trazem, e de fato o fascismo é uma ideologia perigosa, destrutiva, uma das piores coisas que a humanidade já construiu em termos ideológicos. Só que tem um problema, o fascismo ele não começa, ou ele não se apresenta como essa coisa ruim. O fascismo, assim como boa parte das ideologias destrutivas, ele se apresenta como algo que vai trazer o bem, que vai solucionar um problema, que vai resolver. O fascismo ele tem uma face sedutora. Foi assim que boa parte da Europa foi seduzida pelo fascismo. E assim, uma coisa especial é que os fascistas eles tiveram um êxito muito grande em seduzir juventude. Havia uma juventude hitlerista. Havia uma juventude ali fervorosa por Mussolini na Itália. Por quê? Porque ele sempre vai, o fascismo ele vai trazer elementos que parecem ser bons, são sedutores, um discurso sobre ordem, um discurso sobre resgatar valores, um discurso sobre tornar de novo aquele povo grande, um discurso de apontar, materializar aqueles que seriam os verdadeiros inimigos. Então, o fascismo ele vai criando essa atmosfera ali que vai seduzindo as pessoas sem que elas percebam. E no caso do filho do Tommy Shelby aqui, o Duke, a gente vê que ele é seduzido porque ele sente essa carência de uma figura paterna. Ele sente ali que ele, e de fato ele não teve a presença do seu pai, né? Ele não foi criado pelo Tommy Shelby, ele não teve essa figura paterna, então ele tem essa carência, tanto que ele tenta ser o que o pai foi ali numa tentativa clara de se aproximar do pai, numa tentativa de ser isso que ele não teve, né? De ser esse pai que é grandioso ali, que é um personagem lendário, que é muito grande, que ele pode se aproximar se tornando maior que ele, ou ele pode suprir essa carência se tornando maior. No filme ele quer fazer algo que nem o Tommy Shelby conseguiu fazer, então ele quer fazer algo maior. Então percebe aqui o que o filme está trazendo para a gente, qual o perigo da construção desses mitos, né, especialmente para os mais jovens, é porque no fim, o que vai vir depois, o que vem depois dessa sedução é essa ideologia destrutiva, é a concretização daquilo que o fascismo queria, que é manipular, que é utilizar esses jovens muitas vezes
cheios de carência, cheios de traumas, cheios de necessidades ali, cheios de confusão, confusos diante de um mundo, diante da ausência de norte, de figuras que lhe deem esse norte. O fascismo acaba utilizando essas pessoas como bucha de canhão para concretizar seu programa destrutivo ali. E essa é a ameaça que o Duke vai enfrentar. Essa é a ameaça que Tommy Shelby vai ser obrigado a retornar para impedir que se concretize. Então aqui no personagem do filho do Tommy Shelby, aqui tentando fazer o cosplay, é uma imagem dessa galera da internet que acaba sendo seduzida por esses movimentos masculinistas. Esses movimentos masculinistas são fascistas em si? Não. Mas esses movimentos preparam o terreno, acabam, não por vontade objetiva, observe aqui, não é, de novo, esse é o perigo do fascismo, tá certo? Porque ele se aproveita desses caminhos que são abertos por essas crises, né? Esses movimentos masculinistas, eles são movimentos que estão inseridos dentro dessa crise que a gente fala, que é a crise do masculino. Na verdade, a crise que a gente está vivendo do masculino, a crise que a gente está vivendo da masculinidade, a crise enfrentada pelos homens, que ela é real, a gente pode pensar olhando a própria figura do Tommy Shelby. Veja só, Tommy Shelby, e esse elemento vai estar muito forte no filme também, já estava na série, é um sujeito extremamente solitário, que experimenta uma solidão abissal, uma solidão enorme. E um dos sintomas dessa crise da masculinidade é que, de fato, os homens estão vivendo uma solidão. Uma solidão por quê? Porque aquilo que a gente foi construído, ensinado para ser, eu nasci ali no final da década de 80, então eu sou fruto também muito dessa educação. O que eu estou falando dessa educação? Essa educação que definia para a gente muito bem o que é ser homem e qual seria o nosso papel. Então, o que eu aprendi que seria meu papel? Meu papel seria o de provedor, eu iria prover a família. Seria de protetor, eu iria proteger minha família, proteger as mulheres. Eu seria a bússola, o solucionador, o resolvedor de problemas ali para minha família. Então, esses três pilares seriam fundamentais. Ser um homem forte, que resolve os problemas, que soluciona os problemas. Eu ser um homem que provém, que dá o sustento para minha família. Eu ser o homem que sustenta ali, eu ser a liderança, então eu ser esse que representa a segurança ali para minha família. E aí vem a crise que a gente vive, porque esse papel é quase impossível para muitos homens hoje cumprir, e não tem nada a ver com feminismo. E a gente não consegue mais prover, não ser essa figura provedora, porque as nossas condições de vida se deterioraram bastante. E não tem a ver com uma questão do feminismo, tem a ver fundamentalmente com a questão de forma, de como a sociedade se organiza. As condições de vida, de sobrevivência, de existência ficaram cada vez mais caras, cada vez mais custosas. Nós temos um sistema, então, que não permite mais essa figura do provedor. Quando eu estava na faculdade, eu lembro que eu assisti uma palestra que era baseada num livro que falava que, eu não lembro agora os preleitores, mas lembro que era um psiquiatra, uma historiadora, que falava sobre de Tarzan a Homer Simpson, criava esse arquétipo, de como os homens na sociedade ocidental foram de Tarzan a Homer Simpson. Isso tem mais de 10 anos, na época que eu estava na faculdade ainda. Hoje, 10 anos depois, eu não consigo ver os homens mais nem como Homer Simpson, galera, porque o Homer Simpson, pelo menos, ele ainda conseguia sustentar uma família e muito bem. A casa, assista o Simpson, todo mundo já deve ter assistido o Simpson. A casa do Simpson é muito boa. Ele consegue sustentar uma família, ele tem 3 filhos ali, né? O Bart, a Lisa, a pequena Meg ali. Ele consegue sustentar a sua esposa, a Marge, né? A esposa do Homer. Ela não precisa trabalhar, ela fica em casa, e o Homer, no geral, tem uma vida ali estável, boa, né? Então hoje, nem sequer, a gente está abaixo do Homer Simpson, percebem? E isso não tem nada a ver com o feminismo, isso não tem nada a ver com a luta das mulheres, que estão também lutando
por dignidade na sociedade, inclusive uma luta dupla, né? Porque além de sofrer essa opressão que a gente também sofre do sistema, da forma de organização social, do capitalismo tardio que a gente vivencia e que cada dia piora as nossas condições de existência ali, de trabalho, e que a gente trabalha muito e ganha cada vez menos, além delas enfrentarem isso, elas enfrentam também essa opressão histórica que elas vivenciam, que é feita contra as mulheres, né? Forma de violência em que, inclusive, a gente não enfrenta. Estamos todos nós, né, ao mesmo tempo, diante dessa máquina de moer gente que a gente construiu historicamente aí, né, através das nossas embates, contradições, que é essa forma social que a gente vivencia hoje, que a gente chama de capitalismo. Então, o que acontece? Então, nós não conseguimos ser nem sequer Homer Simpson, estamos abaixo do Homer Simpson. Por outro lado, também os outros papéis, as mulheres cada vez precisam menos da gente para resolver coisas que antes eram solucionadas pelos homens, né? Isso tem a ver, de novo, eu não quero aqui entrar nessa discussão sobre feminismo, porque nem é minha área eu sou historiador, nem é minha área de estudo, eu nem sou especialista nisso, mas e também para mostrar como não tem a ver com isso. Veja, o próprio desenvolvimento tecnológico tornou atividades ou soluções, coisas que a gente hoje resolvia, muito bem resolvido por qualquer pessoa. Vou dar só um exemplo. Meu pai se orgulhava eu lembro que minha mãe ficava retada, e quando a gente viajava, meu pai, ele gostava de ele encontrar os caminhos. Então minha mãe ficava pedindo, a gente viajava e ele se perdia ali tentando encontrar onde a gente ia chegar. Minha mãe começava a ficar com medo, falava para ele parar, pedir informação às pessoas, e ele não queria fazer isso, porque ele queria mostrar que ele era capaz de levar a sua família em segurança, e aí ele chegava todo orgulhoso. Galera, hoje em dia, se for, meu pai já faleceu, então não viajo mais com ele, mas hoje em dia, se eu fizesse isso com o meu filho pegaria o celular ali imediatamente, ligaria o GPS, não precisava eu mostrar que eu sou capaz de achar o caminho, não. Um guri de 6 anos resolve aquilo ali que um homem está se batendo ali para resolver. Então percebe como coisas que os homens se orgulhavam de fazer, de ser, cada dia se torna menos necessário. Então a gente tem, de fato, essa educação, essa masculinidade para a qual nós fomos preparados, ela está em crise porque ela não se sustenta mais diante de um mundo que está vivenciando transformações disruptivas, transformações fundamentais. E nas próprias relações também, né? As mulheres hoje não vão mais se sujeitar, felizmente, isso é muito bom, e a gente deveria olhar isso com bons olhos, a determinados comportamentos que eram tolerados da nossa parte no passado, né? Então as mulheres não se sujeitam mais, e elas têm uma autonomia hoje maior. Então esse lance da gente ser essas figuras, a gente tem o avanço das leis, e aí perceba que muito da implicância com as leis também vem disso, né? Essa ideia de que parece que agora nós não somos mais os responsáveis por proteger as mulheres, mas elas têm buscado uma autoproteção, e elas estão corretíssimas. Exigir que o Estado proteja ela, inclusive dos próprios homens, né? Ali criando leis que vão dar nome às violências, e não só dar nome às violências, mas que vão criar formas de coerção, de coibir que essas violências aconteçam. Então a gente tem toda essa transformação, e aí nisso os homens se vê diante de um mundo que está se tornando cada vez mais complexo, de um papel que não se sustenta mais, que eles aprendem, que eles não têm nem mais como performar. Eu volto à questão do Homer Simpson, a gente ficou abaixo dele, não tem mais nem como ser igual o Homer Simpson, né? A gente está abaixo, não consegue mais performar essa parte aí. O lance da proteção, então há uma crise nisso aqui. De fato, a gente tem os homens aí perdidos nessa nova sociedade. E aqui eu traço um paralelo dos Peaky Blinders, inclusive com outros filmes. Um fenômeno recente que a gente tem visto aí
é do Rui que aparece também ali. É que quando o Tommy Shelby volta ali, retorna, desculpa, ele é uma figura ali lendária. Ele é o velho lendário e perigoso, né? Isso lembra elegante, de terno, ele retorna e tem tudo isso. Lembra o quê? Ele lembra John Wick, né? Lembra muito a figura do John Wick. Ele é um cara muito bem vestido e tal, que é esse coroa que retorna e que todo mundo tem medo dele ali, porque o nome dele é um nome que revela alguém lendário, alguém perigoso, né? E se você observar, há um paralelo também aqui, para além de ser esse personagem lendário, essa figura meio mítica, meio perigosa, entre John Wick e o Tommy Shelby, que é a solidão. John Wick, ele retorna muito porque ele perdeu sua companheira. O começo do filme John Wick, aí, para quem assistiu, é ele, inclusive, ali encarando a sua esposa que provavelmente morreu de um câncer, mostrando aqui, ó, a impotência, o sentimento de impotência masculino, porque se antes, e não à toa esses filmes vão mostrar esses caras porradeiros, né? Porque diante da impotência contra um câncer, minha força física, minha masculinidade, minha virilidade, não adianta nada. Diante de um câncer, diante de problemas de saúde complexos, diante de um mundo complexo, sua força física, seu shape, não resolve nada. Não à toa, depois disso, o que a gente vai ver John Wick voltar para o caminho da violência, né? Porque diante ali da impotência, aí de novo, de proteger a sua esposa, de conseguir salvá-la daquele mal, ele vai tentar recuperar essa potência a partir do que? Da agressividade. E aí, veja, é outro sintoma dessa crise da masculinidade. Essa busca pela violência, pela agressividade, essa tendência dos homens a emular um suposto primitivismo, um suposto masculinidade, que era a masculinidade autêntica, que é, do ponto de vista histórico, completamente equivocado, né? A ideia de homem, de masculinidade, ela está o tempo todo em transformação. Na antiguidade, nas culturas antigas era uma coisa, nas culturas medievais, nas sociedades indígenas, nas sociedades de diferentes espaços era outra coisa. Na nossa sociedade, eu cresci num mundo que era uma coisa e estou vivendo agora a minha vida adulta no mundo que já é outra coisa. Então, esses papéis estão o tempo todo de mudança, em transformação. Então, essa ideia de que existe uma forma autêntica, uma forma correta, uma forma verdadeira do ser e do performar o masculino é uma completa ignorância com relação à história e com relação à nossa própria constituição enquanto ser humano, de como nós nos construímos enquanto indivíduos sociais, enquanto sujeitos sociais e os papéis que nós exercemos na sociedade. Então, é tudo baseado numa falsificação. Mas veja, é uma tentativa também de lidar com essa sensação de potência, de um mundo complexo, um mundo cada vez mais hostil, um mundo que se globalizou, a sociedade ficou maior. A gente tinha também essa coisa do homem que liderava ali pequenos bandos, então o cara que resolvia problemas da comunidade, só que o mundo agora é global. A nossa vida se tornou maior ainda com a questão da internet. Nossas casas se tornaram públicas, de certa forma, a nossa vida particular, o mundo invadiu a casa, através principalmente da internet. Então, um mundo cada vez mais complexo, onde minha força física, minha agressividade não resolve nada. Meu shape bem trabalhado ali, bem desenvolvido na academia, não consegue resolver nada. Eu tento transferir isso, ou tento sublimar isso, ou tento ainda performar isso recorrendo a uma agressividade. E aqui mora um perigo muito grande, né? Porque aí eu volto de encontro ali o filme. É nesse momento aqui que as pontes, os caminhos são abertos para a sedução fascista, para o fascismo.
É nesse terreno aqui em que você tem pessoas confusas, perdidas, procurando formas de lidar com a sua sensação de impotência, com os inimigos que eles não conseguem identificar realmente quais são, e aí o fascismo ou essas ideologias chegam apresentando supostos inimigos. Não, o problema não é que as nossas condições de vida foram degradadas. Não é, o problema não é que a gente vive num sistema que não se sustenta mais diante das complexidades e contradições que nós vivenciamos. Não, o problema são as mulheres, o problema é o feminismo, o problema é a ideologia de gênero, que até hoje ninguém conseguiu me explicar que diabo é isso, né? Eu não sei o que é ideologia de gênero, nunca entendi e nunca vou entender, porque simplesmente é uma falsificação aí ideológica que criaram para para nomear um inimigo imaginário, né? E desviar as pessoas e atrapalhar as pessoas, especialmente os homens, de enxergar o verdadeiro problema que lhe atinge, a verdadeira causa dessa solidão, que é esse mundo complexo que nos afasta que destrói os nossos laços de solidariedade, né? Que não permitem que esses laços permaneçam. Então, a gente tem que trabalhar dobrado cada vez mais, e o tempo de sociabilidade, o tempo de estar com os amigos fica cada vez mais reduzido. A gente não consegue mais cumprir esse papel de provedor, de protetor. Então, o caminho que eu escolho é o caminho do isolamento. Aí eu adoro, não vou mais me envolver com as mulheres, não vou me envolver mais com ninguém. É uma forma também de camuflar insegurança diante de não poder mais performar esse papel. Aí eu me isolo e aí mergulho nessa solidão existencial e vou me afogando ali. E tenho essa sensação, como é a sensação do John Wick, como é a sensação do Tommy Shelby ali, de que eu estou só no mundo, que esse mundo me é totalmente hostil. Eu não me reconheço mais nele, eu não consigo mais lidar com ele, eu não consigo mais manter a minha sanidade diante dele. Então eu preciso de alguma coisa que me impeça de surtar. E aí eu vou recorrer à agressividade, eu vou recorrer à invenção de inimigos imaginários, ou eu vou mergulhar num combate quixotesco ali, né? Enfrentando moinhos de vento, quando na verdade o que eu preciso é parar e examinar as verdadeiras causas desse mal que eu estou vivendo. E aí o filme é muito interessante porque, observe, ele está desconstruindo tudo. E isso que eu estou falando aqui é colocado na boca do Tom Shelby, certo? Ele reconhece que ele não é um bom pai, que ele não foi pai. Então ele fala para sua irmã que ele jamais foi um pai. Ele deixa isso bem claro, ou seja, se Thomas Shelby lá na série e a galera abraçou como modelo de como o homem deve ser, a série tá jogando, o filme tá jogando pra gente aí, desconstruindo esse cara não foi pai. O que parte do problema que o menino tá vivendo ali, dessa juventude tá sendo seduzida pelo fascismo, é porque o pai ali não consegue, há uma ausência da figura paterna. Você percebe como isso tem a ver com essa crise da gente não saber mais qual é o nosso papel, o nosso lugar, experimentar essa dificuldade de lidar com esse mundo complexo e não conseguir mais exercer sequer esse papel paterno, essa figura paterna. Existe uma geração aí que está carente dessa figura paterna, não no sentido do homem, mas no sentido de que alguém que eduque eles e que apresente esse mundo e que explique as complexidades que esse mundo tem sem criar esses inimigos imaginários, esses moinhos de vento aí do feminismo, de ideologia do gênero e essas bobagens aí que saem inventando, e que ensine também a como a gente deve ter limites, né? O filme, desculpa, é muito bom no sentido de, se você assiste ele e percebe essa tentativa de desconstruir esse mito. Então esse homem lendário, esse modelo de masculinidade não é modelo a ser seguido, não é um personagem a ser emulado, não é para você tentar ser o Tommy Shelby, é o contrário, é para que você projete nele, para que você entenda nele as problemáticas que a gente vive a partir de nós mesmos. Então, para os mais jovens especialmente, Tommy Shelby não é um modelo a ser seguido, galera. Tommy Shelby é um modelo a ser analisado, a ser compreendido,
para que a gente não reproduza ali, não vivencie os problemas que esse personagem vive. Então, em vez de você tomar ali, ó, a pílula vermelha ou a pílula azul, se quiser ficar aqui nessas metáforas horríveis de pílula, tome a pílula rosa dos Pink Blinders, né? Eu tô brincando aqui, mas é sério, né? Você pode ingerir essa série e, a partir dela, repensar o entender melhor as problemáticas sociais que, especialmente na contemporaneidade, nós estamos vivendo. Né? É um filme, uma série que pode, se você assiste com esse olhar, se você pega ali o que ela está trazendo para a gente pensar, se você interpreta ali, procura interpretar, mais do que olhar a estética, mais do que olhar o visual, que também faz parte, né? Também ensina muito ali sobre tudo isso, você pode, inclusive, encontrar caminhos para a gente construir uma nova masculinidade. Veja que, no fim, essa crise não precisa ser um problema insuperável. Pelo contrário, dizem, né, eu nunca pesquisei sobre isso, que em chinês lá, a palavra crise, se você mudar algumas coisas lá, vira oportunidade. Mas crises de fato são uma oportunidade, né? São momentos em que a sociedade percebe que as coisas não estão tão bem e começam a ficar procurando soluções ali para os problemas em que elas estão vivendo. Claro que as soluções adotadas podem ser as mais perigosas. As crises vivenciadas ali no século XX levaram a soluções também problemáticas. O fascismo, que eu falei aqui, se apresentou como solução para uma sociedade em crise. Mas havia outro repertório de soluções, havia outros possíveis caminhos, como existe agora, né? Se a gente não consegue mais performar esse modelo de masculino, de provedor, de protetor, de virilidade que estabelece através ali da agressividade, da frieza, do calculismo, como Tom Shelby ali exercer esse papel de liderança total. Ótima notícia, a gente não precisa mais perseguir esse papel, a gente não precisa mais lutar, se esforçar e se sacrificar para exercer esse papel. A gente pode desenvolver novas formas, a gente pode criar novas formas, e elas estão aí em processo de invenção, novas formas de ser do masculino, dos homens ser e estar no mundo. Inclusive não tendo o feminismo, as mulheres como inimigas, mas pelo contrário, como aliadas, que a luta delas está abrindo caminho também para a gente repensar aquilo que nós fomos ensinados a ser. Então, veja que, no fim, isso aqui também pode ser uma abertura de caminho para a gente ter novas formas, inclusive de exercer nossos afetos, né? Para fechar aqui, é muito interessante que quando Tom Shelby ele volta e vai encarar ali o filho e tentar preservar o filho disso, o contato deles se dá pela luta, pela briga, eles começam a brigar. Isso, de novo, me remeteu logo à Tropa de Elite 2, que em Tropa de Elite 2, a crise central ali que faz o Capitão Nascimento virar a chave, mudar e perceber o caminho, é o seu filho também, que acaba sendo atingido ali, né? Acaba sendo quase morto. Então, tanto o Capitão Nascimento como o Tom Shelby ali, eles não sabem lidar. No filme Tropa de Elite lá, Capitão Nascimento, para falar com o filho, ele luta jiu-jitsu ali, eles entram numa luta de jiu-jitsu. Tom Shelby aqui para lutar para falar com o filho ali, para aconselhar o filho, de aconselhar, ele começa a brigar, bater no filho ali. E vamos lembrar que muito da afetividade masculina, culturalmente, ela se dá pela agressividade. São bastante os homens heterossexuais, eles são homoafetivos, né? O afeto deles é para outros homens, eles estão o tempo todo em relações de afeto, em contato, tendo contato com outros homens, não sexual, entenda, mas afetivo, de afeto, de companheirismo, de estar junto, de querer andar junto, é sempre de conversar, de ter momentos ali de euforia, é sempre com outros homens, né? E muitas vezes esse afeto passa pela via da agressividade. Eu sou professor e eu fui aluno, e um padrão se repete de quando eu era aluno e quando eu sou professor. Na sala eu tenho que estar o tempo todo pedindo para os meninos se separar. Os meninos estão o tempo todo se pegando. Só como é que eles se pegam? Eles se pegam através de murro, através de lutinha. Eles estão tempo. Mas veja, o lutar, a lutinha, é o contato físico.
Esportes masculinos, pode ver, são esportes de contato. Os homens todos estão o tempo todo em contato, buscando esse contato uns com os outros. Agora, isso é feito, né? Isso é atravessado por essa agressividade, né? Através da agressividade. Estão o tempo todo sorrindo ali ao se esmurrar, ao se abraçar, se agarrar, jogar no chão. Eu digo que não é novo porque eu sempre tive muito problema com. Eu não gosto muito de contato físico, né? Eu não gostava. E aí eu lembro que na escola me incomodava essa coisa de ficar querendo me dar murro, porque ó, você acerta um murro, um tapa no outro, é contato, você está tendo contato. As pessoas esquecem isso. É uma busca pelo contato. Então nós podemos criar novas formas de exercer esse nosso desejo por afeto, que não passe pela agressividade também, que não passe, que não precise ser camuflado, né? Porque se eu pedir um abraço ali, vou pensar que eu não sou homem, eu não sei o que, não. Às vezes o que a gente precisa é exatamente de um abraço ali amigo, um abraço companheiro. Então é uma oportunidade, como eu digo, essa crise. E o filme Peaky Blinders, nesse caso, é muito bom para a gente refletir sobre isso. Funciona como desconstrução do Tommy Shelby? Aí eu já não sei, né? Como filme, como obra, o que eu disse aí, ele já não é não tão bem executado, é apressado, é corrido, as coisas são jogadas ali, não tem tempo de você se apegar a novos personagens, antigos personagens ali sequer aparecem, e o fim que eles têm ali não é tão digno, não é tão bem construído, a própria personagem da Ada ali, então mortes são anticlimáticas, enfim, e o próprio final ali do Tommy Shelby, não sei se é condizente com esse personagem que foi construído ali ao longo de todo esse período de série. Mas no fim, o que eu tenho a dizer é isso, que Peaky Blinders é um filme que serve para a gente entender toda essa problemática que a gente vivencia hoje, especialmente na questão masculina, né? É um filme que faz a gente refletir, como a série também, sobre a crise contemporânea da masculinidade. E que em vez da gente eleger inimigos imaginários, de naturalizar uma cultura do ressentimento ou de uma nostalgia apegada a mitos do passado, pode ser um momento para a gente repensar as nossas escolhas, o nosso comportamento, a nossa performance, né? E produzir um novo tipo aí de masculinidade, né?